Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha perdido minha mulher na pandemia. Foi a pior coisa que me aconteceu. Um baque. Tínhamos 2 filhos. O Eduardo, com 8 anos, e a Alice, com 4. Olha, ainda bem que a mãe morava com a gente, me ajudou a cuidar das crianças, porque se não fosse ela... O tempo foi passando, quando a gente se deu conta, 3 anos e meio já tinham se passado. Eu continuava sozinho. Não sei mais, na minha cabeça. Acho que ainda iria demorar muito para eu me interessar por outra mulher. Porque ainda sentia falta da minha esposa. Eu tinha um pensamento. Se tivesse de acontecer, se o destino me colocasse alguém especial no caminho, tudo bem. Mas eu não ia ficar correndo atrás. Até porque, não sei, já tinha até me acostumado a ser um cara sozinho. Tempos depois, logo que meu filho completou 12 anos, ele começou a dar problemas na escola. A gente sabe que é uma fase complicada, aquela coisa de pré-adolescência, mudança de cabeça. E a partir de uma altura, começou a chegar a reclamação dele, da escola. Volta e meia, eu chegava do serviço e a mãe vinha me dizer que tinham ligado para ela, né? Que ela havia tido de ir na escola, conversar com a diretora, a pedagoga, porque o Eduardo tinha se metido em confusão. A mãe vivia preocupada por causa disso. Vivia me perguntando, o que a gente vai fazer com esse menino mau? Ah, mãe, também não é assim. É fase. Eu conversava direto com ele. Nessa parte, sempre procurei ser um pai que educa, um pai que ensina, um pai presente, que mostra o melhor caminho, até porque ele já não tinha mãe, né? Quer dizer, a minha mãe, sua avó, o tratava como se fosse mãe dele. Mas a gente sabe que, embora a avó tenha, assim, quase sempre, assim, um amor muito grande, não é a mãe, né? É diferente. Eu já tinha tido a idade dele, por isso procurava entender. Sabia o quanto as amizades podiam influenciar a cabeça de um adolescente. Lembro que um dia, a mãe me contou que a diretora estava querendo chamar a patrulha escolar para tratar de uma questão lá de briga no intervalo da aula. Nesse dia eu falei, olha, mãe, quando ligarem de novo para a senhora, liga para mim, que eu vou dar um jeito de ir lá conversar, viu? O que eu posso fazer? E olha, não demorou muito para aquilo acontecer. Dali 3 semanas, a mãe me ligou para avisar que o Eduardo tinha se metido numa briga com os colegas no intervalo da aula. E que aí queriam que o responsável fosse até a escola. Ela sempre ia, mas como eu tinha pedido que me avisasse, olha, nesse dia específico, lembro que eu estava cheio de serviço, mas dei um jeito de ir. Conversei com a diretora, com a pedagoga, e olha, fiquei bem preocupado. Porque além da patrulha escolar, também estavam querendo acionar o conselho tutelar. Olha o tamanho da bronca. Já deviam ter a informação ali na ficha do meu filho, mas eu contei toda a história familiar, desde a pandemia, numa tentativa de explicar, justificar o comportamento do meu filho. Enfim, por sorte, ficou tudo por isso mesmo. Só que mesmo assim prometi, né? Que ia dar um jeito, me comprometi com um monte de coisas. Falei que ia cuidar de tudo pessoalmente, ia procurar estar mais... enfim. No fim da reunião, quando estava indo embora, uma professora que dava aulas para o Eduardo e que também fez parte daquela reunião, se aproximou. Puxou assunto comigo, falando do menino, pelas tantas, lembro que ela falou aquilo. Olha, Mauro, teu filho não é mau, viu? É só uma questão de idade. Pode deixar que eu também vou ficar de olho nele, viu? A ajuda que eu puder dar, pode contar comigo. Seu nome é Juliana. E olha, pensa numa professora bonita. Pelinha clara, olhos verdes,
cabelos assim. Olha, muito bonita. Sem contar que era simpatia em pessoa. Quando ela se aproximou, pensei até que fosse ficar reclamando do menino, mas não. Inclusive, me perguntou coisas da vida pessoal dele. E depois, no meio da conversa, perguntou até se eu já tinha casado de novo, se estava namorando ou continuava viúvo. Falei a verdade, né? Não tinha por que esconder. A gente então se despediu e eu tomei o meu rumo. Ainda precisava voltar à firma. Eles tinham deixado uma reunião marcada para dali 2 semanas. E quem tinha de ir era eu, não a minha mãe. Foi nessa ocasião que acabei reencontrando a professora Juliana. Conversamos de novo, mas dessa vez ela me convidou depois da reunião para tomar um café. Imagine se eu ia recusar. Eu lembro que entre um assunto e outro, a gente ali naquele clima amistoso, esse que ela falou. Você sabe qual é pelo menos um dos problemas do teu filho, Mal? Ele é um menino muito bonito e acaba chamando a atenção das meninas. Os outros meninos, claro, não gostam, né? Ficam com inveja, o senhor. Aliás, isso acaba arranjando encrenca sempre, né? Isso acontece direto, não só aqui, nas outras escolas também. Será? Mas você tá falando sério? Claro que tô. Teu filho é um menino bom, já te falei isso. Você conhece aquele ditado? A fruta não cai longe do pé? Enfim, não me leve a mal, né? Mas em termos de beleza ele tem a quem puxar. A professora falou aquilo e sorriu. Imagine, me deixou bem sem graça, mas bem animado também. Apesar de já fazer tempo que eu não paquerava ninguém, também não sou bobo, né? Percebi que ela estava querendo me dar uma indireta. Meio desconcertado, eu perguntei para que ela confirmasse. Você acha mesmo? Ela só balançou a cabeça. O pior, ou o melhor, sei lá, foi que eu não desviei o olhar. Fiquei ali sustentando. E a gente ficou em silêncio durante algum tempo. Só que, como eu estava assim meio enferrujado, digamos assim, fiquei até meio perdido no meio daquela situação, sem saber direito se falava, se dizia alguma coisa. Pelas tantas, ela meio que saiu daquele transe, desviou o olhar e falou: olha, conversa tá boa, mas o serviço me chama. Ah, sim, claro, eu também preciso voltar à empresa. Ela me estendeu a mão para se despedir e a gente continuou se olhando daquele modo. Por incrível que pareça, foi ela que tomou a iniciativa. A gente podia trocar telefones, né? Quem sabe conversar com mais calma outro dia, marcar outro café em algum outro lugar? O que você acha? Mais do que depressa, peguei o aparelho do bolso e anotei. Em resumo, ficamos de trocar mensagens depois e até marcar alguma coisa. Olha, não vou mentir. Saí daquela escola me sentindo tão bem, tão cheio de expectativa. Passei o resto daquele dia com a imagem dela na memória. Era uma mulher tão delicada, tinha um sorriso assim tão encantador. Sem contar que ela fala mansinha assim de professora, sabe? Pensei até que devia agradecer ao meu filho, né? Porque se não fossem aquelas confusões em que ele se metia, a gente talvez nem tivesse se conhecido. Enfim, lembro que naquele mesmo dia ela mandou um oi. E comentou da foto do meu perfil. Disse que eu estava bonito. Agradeci, elogiei a fotinho do perfil dela também. E assim a gente começou a conversar. Ela me contou algumas coisas da sua vida, até porque eu perguntei, né? Fazia tempo que andava sozinha, né? Também falei da minha situação, embora ela já tivesse perguntado. E olha, pelas coisas que ela falou, demonstrava ser uma mulher assim bem romântica.
E isso mexeu ainda mais comigo. Era o tipo de mulher que eu gostava. No fim, combinamos uma pizza na sexta-feira seguinte. Quando a minha mãe viu eu saindo do quarto, todo arrumado, já me olhou com aquela cara, né? Ué, tá indo onde, Mauro? Todo na pinta? Meio sem graça. Contei da professora. Ela ainda não sabia. Acho que todo mundo, sabe, se olhasse para mim, percebia que eu estava indo a um encontro. Na verdade, era tudo que a minha mãe queria. Quantas vezes ela me falou que eu devia arranjar uma namorada, enfim. E qual a mãe que não quer isso pro filho, né? Enfim, a Juliana tinha me passado o endereço da sua casa. Eu passei para apanhá-la, ela também muito linda, e de lá fomos até um rodízio de pizza que tinha ali mesmo no bairro. Pedi um vinho para acompanhar e desde o começo deu para sentir aquele clima gostoso pairando no ar. Era mais do que evidente aquele interesse de parte a parte. Eu ficava olhando para ela, sabe? Ela falando, movendo os lábios. E só de olhar para aquela boca, minha vontade era uma só. Beijá-la. Ali mesmo, se eu tivesse coragem. Depois que saímos da pizzaria, que entramos no carro, em vez de eu ir direto para casa, levá-la em casa, dar a partida, não. A gente ficou ainda um tempo ali se olhando, mas sabe aquele olhar que fala? Foi então que eu criei coragem e aconteceu. Eu tinha um certo temor, a gente sempre tem, mesmo vendo que a pessoa tá afim, né? Porque nunca se sabe. Mas eu intuí, digamos assim, que ela estava querendo aquilo também. E eu não estava enganado. Olha que beijo gostoso, apesar de delicado, apesar de não ser aquele beijo apaixonado, que beijo gostoso. Fazia muito tempo que eu não beijava ninguém na boca. Na verdade, muitos anos. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade mesmo. Olha que noite para ficar na memória. Quando cheguei em casa, depois de tudo, daqueles beijos, daqueles abraços, parecia até que eu estava flutuando na cama. Acho que adormeci com aquele sorriso tolo na boca. Eu trabalhava até às 5 horas da tarde, mas a gente se falava o tempo todo. Ela também mandou uma mensagem tão gostosa, sabe? Bonita para mim, depois de tudo. Até que aconteceu a nossa primeira noite de amor. Nossa primeira noite foi como manda o figurino. Simplesmente maravilhosa. Melhor até do que eu poderia imaginar. E o fato é que depois daquela primeira noite, a gente começou a se aproximar ainda mais, a ganhar mais intimidade, até que acabamos engatando um relacionamento. Nos falávamos todos os dias, nos víamos quando era possível, porque ela também fazia um curso, uma pós-graduação, em alguns dias da semana. Aos poucos, essa mulher foi me conquistando, de um jeito que eu sinceramente nem achava que era possível, naquela altura da minha vida. Sabe o que é você passar o dia todo com a pessoa na cabeça? Eu não conseguia pensar em mais nada. Depois de quase 3 meses, acabei atendendo o pedido da minha mãe. Levei a Juliana em casa. Ela vivia pedindo que eu a convidasse para almoçar, nem que fosse para tomar um café da tarde. Eu ainda não a tinha levado à minha casa, por causa da minha filha. Sei lá, não queria que isso afetasse de algum modo a cabecinha dela. Porque apesar de já ter uns 4 anos, na época, ela ainda sentia muita falta da mãe. Até porque, sempre que a minha sogra aparecia em casa, ela ficava falando da minha mulher, como se não quisesse que a minha filha esquecesse dela.
Como se isso fosse possível, né? Ou dependesse de mim. Então, eu tinha medo de chegar em casa com outra mulher e isso acaba mexendo com a cabecinha dela. Mas a mãe achava que não tinha nada a ver, que uma hora ou outra ela teria de aceitar a situação. Olha, eu ainda esperei mais um tempo, até que finalmente combinei com a Juliana de almoçar com a gente lá em casa. Nessa época, a Alice já estava com 8 anos. Já estava entendendo muita coisa, mas sabe como é, né? Eu vi que ela ficou meio nervosa, sabe? Perguntou se eu tinha certeza. Falei que sim. Que, aliás, já tinha até passado da hora. No domingo fui buscá-la, só que aí aconteceu uma coisa estranha. Eu, preocupado com a minha filha, com medo de que aquele encontro a perturbasse de alguma forma, mas em vez dela, quem acabou meio estranho com tudo foi exatamente meu filho. Sabe, de onde menos eu esperava, veio aquela estranheza. Ele não sabia que eu estava saindo com a sua professora. E quando a viu entrando pela porta, do meu lado, arregalou o olho. Deve ter entendido tudo errado, né? Tanto que acabou sendo até meio grosso com ela. Ué, que foi agora? Será que a senhora veio aqui reclamar de mim? Ele não sabia. Eu ainda não tinha contado. Fiz aquilo até para que tudo se passasse assim, de uma forma amena, mas naquela hora eu me arrependi. Porque, repito, ele entendeu tudo errado. Tratei de acalmar os ânimos, falei que a Juliana não estava ali como professora, mas que era a nossa convidada, que ela ia almoçar com a gente. E ainda pedi que ele a cumprimentasse direito. Meio ressabiado, ele deu assim a mão para ela, depois ela cumprimentou a Alice, depois a minha mãe, e foi desse modo que eu contei para os meus filhos que estava namorando. Pensei que a Alice fosse reagir mal, mas não. Ela acabou até gostando da Juliana, até porque ela sempre levou muito jeito com crianças. Isso a gente sabia desde o primeiro instante. O único que eu senti que ficou assim meio amuado foi justamente o meu filho. Mas devia ser pelo fato de que ela era professora dele. Ou seja, muito breve, tudo estaria de bem. A mãe também adorou a Juliana. As duas se deram bem demais. Ela passou o domingo todo ali com a gente. Inclusive ficou para o jantar. Olha, fazia tempo que eu não me sentia tão feliz. Sabe quando você tem aquele pressentimento de que finalmente encontrou a pessoa certa? Já passava das 9 horas da noite quando a deixei em casa. Ela adorou meu pessoal também. Só que quando cheguei em casa, me deparei com uma situação que, olha, eu sinceramente jamais poderia imaginar. Assim que entrei pela porta, minha mãe veio correndo falar comigo. Disse que o Eduardo tinha lhe contado uma coisa, de que ela não tinha gostado nem um pouco, e que eu também não ia gostar. Sabe, eu fiquei ali, meio apatetado, me perguntando em pensamento, que será? Lógico que eu quis que ele me contasse o que era. Só que antes de me contar o que era, minha mãe ainda falou: ai, filho, você tem que tirar isso a limpo, viu? Ver se é verdade mesmo, né? Porque numa dessas, pode ser invenção do Eduardo, né? Implicância dele com a professora. Mas como assim, mãe? O que ele falou? Ele falou que a Juliana vive se agarrando com outro professor lá na escola, que todo mundo sabe. Meu Deus, mãe, pelo amor, não me mata. A senhora tem certeza disso? Ué, foi ele que falou. Gritei pelo nome do meu filho.
exigindo que ele viesse conversar comigo ali, na sala. Ele apareceu todo assustado, todo encolhido. E quando perguntei se aquilo era verdade, ele ficou mudo. Não disse nem que sim, nem que não. Só que eu o obriguei a falar. Olha, nervoso do jeito que eu estava. E pro meu espanto, ele confirmou tudo que a mãe tinha me contado. Chegou a dizer o nome do tal professor, porque o cara era professor também, com quem a Juliana vivia se agarrando. Um tal de Caio. Disse que, inclusive, volta e meia, os dois saíam de carro juntos no final da aula. Sabe quando você sente que tudo desmoronou? Meu Deus, não fazia muito. Eu já estava acreditando que tinha encontrado a pessoa mais especial da minha vida. Aquilo não podia ser. Sabe? Agora convenhamos, a troco de que meu filho ia inventar. Mesmo assim, não acreditei. Cheguei a dar uma bronca nele. Falei que era muito feio inventar mentira dos outros. Depois eu mandei pro quarto. De todo modo, olha, eu nunca tinha ficado tão mal na minha vida. Claro que não consegui tirar toda aquela conversa da cabeça. E evidentemente que não toquei no assunto com a Juliana. Pelo menos não assim, num primeiro momento. Sei lá, meu filho podia estar inventando. Até porque podia estar com raiva da professora. Vai saber, né? Só que no dia seguinte, assim que cheguei do trabalho, ele veio me mostrar uma foto que tinha tirado pelo celular. Naquele tempo, os alunos ainda podiam levar o celular para a escola. Era a foto de um carro e, ao dar um zoom, dava para ver a Juliana dentro desse carro ao lado de um homem. Segundo meu filho, era o tal professor com quem a Juliana vivia. Sabe, de beijinho, de abraço. Ele ainda perguntou, num tom de desafio, quem era o mentiroso daquela história. Fiquei num estado. Não era possível que a Juliana estivesse mentindo para mim daquele jeito. Naquele dia, eu não segurei a bomba e fui lá confrontá-la. Primeiro mandei aquela foto para ela e perguntei quem era aquele cara. O que ela estava fazendo dentro do carro dele. No que ela respondeu: é o Caio, Mauro. Ele também é professor aqui na escola. Faz o mesmo curso de pós-graduação que eu faço. E às vezes eu pego carona com ele. Mas por quê? Perguntei se havia alguma coisa entre os dois. Pedi que ela fosse sincera comigo. No que ela respondeu: imagina, Mauro, o Caio é casado. Eu conheço a mulher dele. Aliás, sou amiga dela. E de mais a mais, eu e você estamos juntos, pelo que eu sei. Ou não estamos? Pensei que você confiasse em mim, né? Sabe quando a cabeça da pessoa fica um biombo? Eu não sabia no que acreditar. Acabei indo até a casa dela naquela noite mesmo, depois que ela chegou do curso. Precisava tirar aquilo a limpo. Ela confirmou tudo que já tinha dito. E aí eu contei, né? O que meu filho tinha me contado. Do zum 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 que rolava entre ela e aquele outro professor, o tal do Caio. Ela achou graça. Meu Deus do céu. Como esses adolescentes têm imaginação fértil, viu? Mauro, se me conhecendo o pouco que você me conhece, você acha que eu seria capaz? Meu Deus, já era tempo de você confiar em mim, pelo menos. O Caio não tem nada comigo, muito menos eu com ele. Sou amiga da mulher dele. Só pego carona de vez em quando. Só isso. Quer saber? Ela falou com tanta autoridade, com tanta simplicidade.
Não parecia ser uma pessoa que estava mentindo. A gente acabou se beijando. E olha, eu acreditei nela. Não tinha razão para duvidar. Até porque ela se prontificou a me apresentar o tal do Caio e a esposa dele também. E de mais a mais, sei lá, nisso ela tem razão, eu devia acreditar um pouco mais, até porque resolvi lhe dar um voto de confiança. Na verdade, não só um voto de confiança, porque, sinceramente, acreditei nela de verdade, porque ela me falou tudo isso assim olhando dos meus olhos. Repito, ela fez questão que eu conversasse com o tal do professor Caio, para tirar qualquer tipo de dúvida ou desconfiança da cabeça. E até ele achou graça dos comentários dos alunos. Sinceramente, me sentia até meio bobo depois, porque não parecia acontecer alguma coisa mais do que aquilo que ela me contou. Tive de conversar com meu filho depois, explicar a situação toda para ele. A verdade é que no fim, acabei até me tornando amigo do Caio também, e da esposa dele, porque vi que realmente aquela história não tinha nada a ver. E que bom que não me precipitei, do julgamento. Não agi por impulso. Imagine se eu tivesse terminado com ela por conta das coisas que meu filho me contou. Até porque, é como ela disse mesmo, adolescente tem, assim, uma imaginação. Ele acabou aumentando tudo aquilo que acontecia, porque hoje eu vejo, nada a ver. Sinceramente, nada a ver. Estamos juntos até agora. E a cada dia me apaixono mais e mais. Nunca conheci uma pessoa tão carinhosa, tão romântica, tão especial. Quer dizer, minha esposa também era assim, mas eu também não podia viver só de memórias, Aliás, depois que perdi minha mulher, juro que pensei que fosse passar o resto da minha vida sozinho, sem ter alguém ali do meu lado, mas Deus, no final, colocou esse anjo no meu caminho para cuidar de mim, para me fazer feliz, para segurar na minha mão, para eu nunca mais caminhar sozinho.